Muito bem. E aí, lembra que eu falei para vocês que o concurso público ele tem uma série de fases, né? E que o objetivo é ir aferindo ao longo das fases, né, a capacidade intelectual do candidato, bem como, para alguns cargos, o seu perfil, de certa maneira, sob aspecto psicológico, para algumas funções mais específicas, né? A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso. Então agora a gente já entra na primeira fase do concurso público, que é a fase de provas objetivas. Legal? Que eu falei para vocês que é uma fase que ela pode ter caráter classificatório ou classificatório eliminatório, a depender se no edital existia a presença das chamadas cláusulas de barreira. Primeira coisa, professor, é possível ter um concurso só de prova objetiva? É possível, porque a Constituição Federal fala que os concursos públicos serão de provas ou provas e títulos, então eu posso ter só uma prova objetiva e acabou, tá certo? Ou posso ter uma prova objetiva discursiva, ou posso ter uma prova objetiva e título, então não tem problema nenhum, tá legal? E eu acho, de certa maneira, a prova objetiva, até quando ela é bem feita, é melhor do que a discursiva, porque a discursiva gera margem de dúvida na interpretação, porque não é o mesmo examinador que vai ler todas as provas. Então acaba que examinadores com entendimentos muitas vezes distintos, se eu não tiver uma boa e bem formulada chave de correção, um padrão de correção, uma grade de correção, eu vou ter notas absolutamente díspares. Isso a gente vê na prática. Muitas vezes os candidatos de A a C têm uma nota muito alta, de D até a letra J uma nota baixa, e você vê que é uma ordem bagunçada e você percebe pela letra da correção que são pessoas distintas. Veja, não pode acontecer sob nenhuma hipótese, tá certo? Tem que garantir o tratamento isonômico entre todos os candidatos, e o fato de eu ter mais de um examinador, a banca ela tem que estar preparada para poder aplicar as mesmas regras de punição e de correção para todos os candidatos. Legal? Bom, prova objetiva. Qual o objetivo dela? A prova objetiva é uma prova que, de certa maneira, ela vai medir o conhecimento do candidato em termos de extensão. Como assim, professor? Você percebe que a prova objetiva é a prova que tem o maior conteúdo programático. Então ela pega tudo, direito administrativo, constitucional, civil, penal, processo civil, e aí muitas vezes lógica, física, e vai dependendo do cargo, uma série de matérias que, sob meu ponto de vista, essas matérias deveriam ser exigidas de acordo com a pertinência do cargo a ser provido. Tá legal? A futura Lei Geral dos Concursos tem previsão nesse sentido. Hoje eu tenho concurso público, por exemplo, candidato a trabalhar na administração pública, e exijo dele, por exemplo, conhecimento, muitas vezes, vamos imaginar, de física, que não tem nada a ver com a área que ele vai trabalhar. E às vezes ele reprova por conta que não fez a nota mínima em física, mas ele arregaçou, ele arrebentou em todas as demais matérias. E isso eu pergunto, essa cláusula de barreira aí, por exemplo, de não ter feito uma nota mínima numa matéria insignificante, ela é correta? Se você lê o julgamento do STF, que declarou a constitucionalidade da cláusula de barreira, você percebe que ele sempre o fez no sentido de ter um afunilamento para poder ir adiante os candidatos mais preparados. Então veja, se eu tenho um caso em que o candidato que reprova na prova de física, que tem 5 questões, ele deveria fazer 3, ele fez 2, mas ele fez 90% das demais provas, que são as mais importantes. E eu tenho um candidato que fez um mínimo em cada prova, bem menos pontos do que aquele outro. Esse que fez menos pontos passa e o outro não passa, veja, tem uma coisa errada aí. Então perceba que não foi a intenção do julgamento. E aí, preste atenção, porque a regra é o judiciário, ele simplesmente aplicando, falou, o judiciário já foi entendido a repercussão geral, que as cláusulas de barreira são lícitas, constitucionais, sim, constitucionais desde que aplicadas moderadamente, desde que aplicadas de modo a alcançar o objetivo delas.
uma situação dessa, um destingue a ser feito aí, e você chegar e falar, ó, calma lá, aqui é diferente a regra. Então, ó, perceba que quase tudo, quase todas as repercussões gerais têm exceções. Só você tem que saber trabalhar com ela. Beleza? Muito bem. Então, o objetivo é medir o maior número possível de conhecimento do candidato em várias áreas. O ideal seria efetivamente exigir conhecimentos da área relacionada ao cargo que ele vai trabalhar. Na prática não é assim que funciona muitas vezes. De todo modo, nessas provas objetivas eu tenho dois tipos. Eu tenho a prova de múltipla escolha, onde eu tenho que marcar a alternativa correta dentre 4 ou 5 afirmativas apresentadas, né? A correta ou a incorreta, ou seja, eu tenho que marcar uma única opção. De modo que, se porventura existe mais de uma alternativa possível de ser marcada, a questão anula, porque o edital é claro no sentido de que é para marcar a única opção correta ou incorreta. E outra coisa diz respeito à sistemática do CESP, que ela é uma sistemática de verdadeiro ou falso, exceto para alguns concursos que exigem efetivamente que seja de múltipla escolha. Nessa sistemática, o candidato ele tem que dizer se a afirmativa é verdadeira ou falsa, e também existe o sistema de penalização, para que o candidato não fique chutando aquilo na prova, porque na verdade quando ele se tornar um servidor público ele não pode chutar o que ele vai fazer. Numa licitação ele não pode chutar como ele vai estimar o preço, porque ele pode fazer uma estimativa absolutamente superestimada e gerar um prejuízo milionário ao poder público. Então, para evitar isso daí, existe esse sistema de penalização. A matéria já foi levada aos tribunais superiores e eles entenderam que é constitucional. Tá legal? Então, tanto o sistema verdadeiro ou falso com penalização, quanto de múltipla escolha, tranquilo. Legal? Bom, de todo modo, quais são as principais ilegalidades que acontecem ou que podem acontecer na prova objetiva e que às vezes você não sabe e por conta disso acaba sendo eliminado por uma questão? E aí essa questão você não consegue reverter ela administrativamente, mas você podia brigar judicialmente. Porque em regra, quando você briga judicialmente e consegue reverter, o ponto vai só para você, não vai para todo mundo. Você pode verificar na jurisprudência, a exceção, decisão de juiz que manda dar para todo mundo. Porque imagina, se eliminar cai depois, tem que tirar o ponto todo mundo também. E ele gerar um caos jurídico. Então, em regra, a pontuação vai só para o candidato que entrou. É aquele brocado, o direito não socorre os que dormem, ok? Bom, principal ilegalidade e uma prova de total falta de competência da banca examinadora do concurso público. Exigência na prova de conteúdo não previsto no edital. Como assim, professor? É isso mesmo. Eu chego na hora e falo, matéria de direito administrativo, princípios, poderes, administração pública, servidores públicos, responsabilidade civil do Estado. Chega na hora, cai uma questão sobre parceria público-privada, cai uma questão sobre pregão eletrônico, cai uma questão sobre concessão, cai uma questão sobre bens públicos. Ou seja, a matéria é de administrativo? É. Então ela não poderia ser cobrada? Não. Mas isso não está previsto no edital? Sim. Só que o edital ele delimitou o que ele queria da matéria de direito administrativo. A partir do momento que ele coloca direito administrativo 2 pontos, ele delimita. Da mesma maneira que ele coloca licitação 2 pontos, ele delimita o que ele quer de licitação. Então olha só, essa regra ortográfica muda tudo. Se ele chegar a licitações e contratos, acabou. É tudo sobre licitações e contratos. Agora, se ele coloca licitações, 2 pontos, princípios, modalidades, tipos, fases, veja, ele está delimitando o conteúdo do que ele quer de licitações. Se ele chegar na hora e cobrar sanções, está fora do programa do edital. Isso é uma interpretação que não é nem, vamos dizer assim, lógica, ela é gramatical. Você prova isso com base em um parecer de um professor de português. O sentido literal da norma aqui é essa.
E é aquele negócio, o edital vincula ambas as partes, existe um pacto de confiança. Então quando você vê lá que está delimitado o conteúdo da matéria, você parte do pressuposto que a banca examinadora, a administração, entendeu que o mais relevante para aquele certame é cobrar aquela matéria. Então ele delimita a matéria, até porque se ele quisesse cobrar tudo, que seria uma atrocidade jurídica isso daí, ele falaria o seguinte, ó, matéria da prova, direito, ponto, acabou. O que? Tudo. Seja para juiz, para qualquer matéria, direito, acabou. Então muitas vezes eu vejo, por exemplo, quando eu vou fazer defesa CNJ, na Justiça Federal, Estadual, para concurso da magistratura, e às vezes o juiz chega para mim e fala, bom, mas é obrigação do candidato saber disso. Eu falei, excelência, todo respeito, mesmo que você entenda dessa forma, existe um pacto de confiança. O candidato ele pode até saber disso, mas ele focou toda a energia dele para aquilo que estava no edital. Ele não esperava ser surpresado na hora com a exigência de um ponto que estava fora do programa do edital. Então, por mais que você entenda que na vida prática dele ele precisa saber, mas a gente tem que partir de um pressuposto que ele seguiu as regras do jogo. Eu não posso chegar simplesmente sob esse fundamento de que ele tem que saber a matéria e cobrar uma coisa que não foi combinada. Isso não existe. Então perceba que aí você tem que provar isso. Como é que você prova isso daí, que a questão está fora do edital? Você vai pegar a questão no seu recurso administrativo ou judicialmente e vai transcrever no recurso ou na petição inicial e vai colocar o conteúdo. E vai mostrar, ó, está aqui o conteúdo e a questão não se encaixa em absolutamente nenhum dos itens da matéria de direito administrativo aqui. Bom, para ficar absolutamente claro que a banca examinadora não quis cobrar essa matéria, eu estou juntando em anexo um edital feito um concurso, cujo edital foi confeccionado e conduzido pela mesma banca examinadora, e quando ela quis cobrar licitações, ela expressamente colocou no edital. Quando ela quis cobrar a parceria público-privada, ela expressamente colocou no edital. Então, você derruba a banca examinadora com base de prova dela mesma. Como assim, professor? Você pega um edital onde a matéria licitações estava prevista e pega o seu edital que não estava previsto. E você fala, excelência, ó, qual o sentido de você entender que a matéria está prevista se aqui não está expresso no conteúdo, ao passo que no outro concurso está expresso? Não tem sentido em um ele colocar, em outro não. Ou seja, foi uma omissão proposital, ele não quis efetivamente exigir aquele conteúdo. Aí, meu amigo, é faca na caveira, simplesmente, praticamente você mata ali a questão. Bacana? Então isso é muito importante, essa técnica de defesa aí. Junta vários editais, de preferência da mesma banca examinadora, para mostrar que quando ela quer cobrar, ela o faz expressamente. Legal, show de bola e até daqui a pouco com a próxima ilegalidade que acontece com frequência em concurso público. Mas você segura aí que é novidade.